Olá, eu sou Pedro Álvaro, eu sou monitor do minicurso de verão do IFAP de Integrais. E hoje eu vou trazer exercícios da aula 3, que é Integrais trigonométricas. Bom, antes da gente entrar nas questões, eu vou trazer aqui algumas identidades trigonométricas que nós vamos usar no decorrer das questões. Eu trouxe aqui a principal, que é a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Nós não vamos utilizar ela especialmente. A gente vai utilizar as suas derivadas, ou seja, cosseno ao quadrado de x, que eu obtenho isolando o cosseno, passando o seno subtraindo. Seno ao quadrado de x, que eu isolo passando o cosseno para o outro lado, subtraindo. O seno do arco duplo, que é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Aqui eu vou utilizar os ângulos, as identidades dos arcos metade, ou ângulo metade, que no caso, para o cosseno ao quadrado eu vou ter 1 mais cosseno de 2x dividido por 2, para o seno eu só vou trocar o sinal para menos. E eu também vou utilizar a paridade das funções seno e cosseno. Como assim, Pedro? A função seno é uma função ímpar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o seno de menos x é igual a menos seno de x. Em outras palavras, eu posso jogar o menos do argumento para fora da função. E mais para frente isso aqui vai ser útil. Já a função cosseno é uma função par. Isso quer dizer que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, ou seja, se aqui dentro tiver negativo, eu posso fazer ficar positivo. Mais algumas identidades trigonométricas. Aqui eu tenho o produto de de um seno por um cosseno, em que os seus argumentos são distintos. Então o que eu posso utilizar para a integração? Essa identidade ela é igual a metade do seno da diferença desses argumentos menos o seno da soma. Quando eu tiver o produto de dois senos com argumentos diferentes, isso é igual a metade do cosseno da diferença menos o cosseno da soma. E quando eu tiver o produto de dois cossenos com argumentos diferentes, eu posso usar a metade do cosseno da diferença mais o cosseno da soma. Pode não fazer muito sentido agora, mas tem um exercício que a gente vai utilizar principalmente essa aqui para resolver. E agora eu vou comentar um pouco sobre estratégias para calcular integrais com potências de senos e cossenos. Vamos lá. Se a potência do cosseno é ímpar, guarde um fator cosseno e use cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x para expressar os fatores restantes em termos de seno. Um exemplo. Eu tenho aqui a integral do cosseno elevado à quinta de x. Para eu guardar esse fator cosseno que ele falou, primeiro eu vou fatorar o cosseno à quinta como cosseno à quarta de x vezes cosseno de x. Dessa forma eu consigo um fator cosseno e eu vou obter aqui uma potência com expoente par. Esse 4 ele pode ser reescrito como 2 vezes 2. Nas potências ficaria cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado vezes o cosseno de x dx. Por que eu forcei aparecer o cosseno ao quadrado aqui? Justamente para usar essa variante aqui da identidade, a relação fundamental da trigonometria. Sempre aqui dentro vai ter ou o seno ao quadrado ou o cosseno ao quadrado. Já esse expoente aqui ele pode variar. Mas aí dessa forma eu substituo aqui a relação e por fim eu uso uma substituição de u igual a seno de x, porque aí aquela integral que lá no começo parecia um pouquinho mais complicada, ela se reduz a uma integral por substituição. Agora, se a potência do seno for ímpar, o que eu faço? Guarde um fator seno e use seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, para expressar os fatores restantes em termos de cosseno. Eu trouxe aqui um caso da potência de seno à sétima de x, e eu vou reescrever o seno à sétima como seno à sexta vezes o seno, porque assim eu consigo separar o fator seno
E aqui eu vou obter uma potência de grau par. Bom, o seno a sexta ele pode ser reescrito como seno ao quadrado de x elevado ao cubo, porque assim eu faço aparecer essa relação que eu precisava. E aí, feito isso, eu vou substituir por 1 menos cosseno ao quadrado de x ao cubo. E eu consigo usar uma substituição de u igual a cosseno de x, onde aquela integral mais complicada se reduz numa integral por substituição. Essas duas estratégias só servem para quando as potências tiverem grau ímpar. Mas e quando for par? Bom, se as potências de seno e cosseno forem pares, utilizamos as identidades dos ângulos metade, que eu já havia mencionado anteriormente. O cosseno ao quadrado, eu vou ter 1 mais cosseno de 2x dividido por 2. Para o seno, só vou trocar o sinal para menos aqui. Às vezes é útil usar a identidade de seno de x vezes cosseno de x igual a metade do seno de 2x, que é a identidade do seno do arco duplo, só que eu isolei o fator seno vezes cosseno. Assim, pode não fazer muito sentido desse aqui, porque eu não trouxe o exemplo, mas lá nas questões vai aparecer. E aqui eu trago a primeira questão da lista. Seno a quarta de x vezes cosseno de x dx. Aqui vocês reparam que tem uma potência de grau par no seno e uma potência de grau ímpar no cosseno. Se eu já tiver pelo menos uma potência ímpar, eu já tenho que usar uma das duas primeiras estratégias. Se tiver só par, aí eu tenho que usar a terceira estratégia. Como aqui eu já tenho um fator cosseno separado, eu já posso partir direto para a substituição, onde eu vou utilizar, lá no caso que o cosseno é ímpar, quando ele está separado, eu uso a substituição seno de x igual a u. Foi o que eu anotei aqui. A derivada do seno é o cosseno. Aí eu vou reescrever aqui a integral. O seno à quarta de x vira u à quarta. E o cosseno de x dx vira du. Aí essa integral aqui é muito mais simples de calcular do que aquela inicial. Integral de u elevado a 4 é u elevado a quinta dividido por 5, mais a constante. Porém, o u foi uma substituição que eu fiz, então eu preciso retornar para a função original, seno de x. Então, o resultado daquela integral é seno a quinta de x sobre 5 mais a constante. Agora eu tenho o exemplo 2 aqui, que ele é bem semelhante com o primeiro. O que muda é que lá era 4 e aqui era 5. Aí, bom, eu já tenho uma potência ímpar aqui. Na verdade eu tenho duas potências ímpares, uma de seno e uma de cosseno. Porém aqui eu já tenho um cosseno separado. Um fator cosseno, isso. Aí eu posso usar a regra da substituição direto, onde eu chamo u igual a seno de x e du igual a cosseno de x dx. Bom, reescrevo aqui a integral e eu vou ter u elevado a quinta du. A integral de u à quinta é u à sexta sobre 6 mais a constante. E isso é igual a seno elevado a sexta de x sobre 6 mais a constante. Vamos agora para um exemplo diferente. Eu tenho aqui cosseno ao cubo de 4x vezes seno de 4x dx. Aqui, apesar de eu já ter uma potência ímpar, mas eu já tenho uma função... quando for ímpar, no caso, eu tenho que separar um fator cosseno, mas aqui, se eu chamar o cosseno de u, a derivada dele, que é o menos seno, ela aparece aqui. Porém, eu preciso dar uma manipulada. Eu chamei o cosseno de 4x, o u de cosseno de 4x, e o du é igual a menos seno de 4x vezes 4 dx. Aqui na minha integral só tem o seno de 4x, não tem o menos 4. Como é que eu faço para o menos 4 aparecer? Reescrevi a integral. Para esse menos 4 aparecer, eu vou multiplicar dentro da integral por menos 4. Porém, eu preciso dividir ao mesmo tempo. E aí eu dividi aqui do lado de fora. E eu fiquei com menos 1 quarto
integral do cosseno ao cubo de 4x vezes menos 4 seno de 4x dx. Por que eu fiz isso? Porque assim o cosseno ao cubo vira o ao cubo. Esse fator aqui, menos 4 seno de 4x dx, é o próprio du. Aí eu vou ter a integral de u ao cubo, du, que é bem simples de calcular. E a minha resposta vai ser menos 1/4 de u elevado a 4 sobre 4 mais c. E aí eu retorno o valor para o u, que era cosseno de 4x. Aí minha resposta fica menos cosseno a quarta de 4x, o 4 vezes 4 dá 16, mais a constante. Vamos para o exercício 4. Eu tenho aqui cosseno a sexta de x sobre 2, vezes seno de x sobre 2 dx. Aqui está bem semelhante com os outros casos. Apesar de eu ter uma potência par aqui, eu já tenho um fator seno separado e eu posso utilizar a regra da substituição, onde eu vou chamar u igual a cosseno de x sobre 2, por causa do grau dele aqui, que é maior. E a derivada aqui vai ser, derivada do cosseno é menos seno. Repete o argumento, x sobre 2, e multiplica pela derivada do argumento, que é meio dx. Aí eu posso fazer a substituição, mas vocês olham aqui, não tem esse menos nem esse meio na integral. Então o que eu faço para ele aparecer? Eu vou multiplicar dentro da integral por menos meio e vou dividir por menos meio. Só que dividir por menos meio é a mesma coisa que multiplicar por menos 2. Então agora eu vou ter menos 2, integral do cosseno a sexta de x sobre 2, vezes menos meio de seno de x sobre 2 dx. E eu posso realizar a substituição tranquilamente. Eu vou ter menos 2, o cosseno a sexta vira u a sexta, e esse fator aqui vira du. Aí, resolvendo a integral, o a sexta du é o a sétima sobre 7. Posso juntar aqui as frações e substituir o u de volta para o que era originalmente. Eu vou ter menos 2 cosseno a sétima de x sobre 2, dividido por 7 mais a constante. Agora tem um exemplo bem mais interessante. Questão 5. Integral do seno ao quadrado de 3x dx. Bom, aqui vocês devem ter notado que eu tenho somente uma potência de seno, que o expoente dele é par. Então eu vou utilizar a terceira estratégia do que eu comentei. Quando for par, eu vou ter que usar a relação do arco metade, em que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. Só que aqui vocês notam que é 3x e aqui é só x. O que acontece? Se aqui é x, aqui é 2x, ou seja, o dobro. Então se aqui é 3x, que vai aparecer aqui, eu vou ter que colocar o dobro aqui, 6x. Eu vou ter 1 menos o cosseno de 6x, dividido por 2. Esse dividido por 2 é o meio multiplicando, então ele sai da integral. E eu vou ter só 1 menos cosseno de 6x dx, que é bem mais tranquilo de calcular. Bom, a integral do 1 é x, e a integral do menos cosseno de 6x, o menos eu mantenho aqui, integral do cosseno é seno, repito o argumento e divido pela derivada do argumento, que é 6, mais a constante. E aí, se eu quiser, eu posso fazer uma distributiva aqui. Meio vezes x sobre 2 é x sobre 2, e meio vezes o seno aqui de 6x sobre 6 é menos 6x sobre 12 mais a constante. Exemplo 6 agora. Eu tenho novamente uma potência que o grau aqui é par, então eu vou utilizar a relação do arco metade. Anotei aqui do lado. Cosseno ao quadrado de x é igual a meio cosseno de 2x sobre 2. Aqui, o meu x aqui, o meu argumento é x sobre 2. É esse argumento aqui. Como eu vou trocar o x por x sobre 2, eu vou colocar o dobro dele aqui. E o dobro de x sobre 2 é só x mesmo. Então, reescrevendo a integral, eu vou ter 1 mais o cosseno de x dividido por 2 dx.
Dividido por 2 é 1 meio multiplicando, então ele sai da integral. E eu vou ter só a integral de 1 mais cosseno de x dx. Aí a integral do 1 é x, a integral do cosseno é seno, mais a constante. Aqui pode distribuir, mas não vejo necessidade. O exercício encerra aqui. Questão 7. Questão 7 é bem interessante, porque agora eu tenho seno ao cubo de x vezes cosseno ao cubo de x dx. Aqui eu tenho duas potências que o grau é ímpar. Então eu posso escolher qualquer uma para guardar um fator dela. Nesses casos eu escolhi a do seno. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, reescrever a integral aqui. E eu vou fatorar o seno ao cubo, como seno ao quadrado de x, vezes seno de x, vezes o cosseno ao cubo de x dx. O que eu fiz aqui? Eu preciso guardar um fator de uma delas. Eu escolhi do seno. Poderia também ter feito com cosseno, não daria problema. Aqui é o meu fator que eu vou guardar. E aí apareceu o seno ao quadrado de x, vezes cosseno ao cubo de x aqui. Tá, o seno ao quadrado de x pode ser substituído por 1 menos cosseno ao quadrado de x. E essa parte aqui eu mantenho. Posso fazer a distributiva. Seno de x vezes cosseno ao cubo de x vezes 1 é ele próprio. Menos. Aqui eu vou multiplicar, o seno mantém. O cosseno ao cubo vezes o cosseno ao quadrado, eu tenho que somar os expoentes. Ou seja, 2 mais 3, 5. Aí fica seno x, cosseno a quinta de x dx. E agora eu vou usar uma substituição aqui, porque eu guardei o fator seno, e quando eu guardo o fator seno, a substituição é u igual a cosseno de x. A derivada do cosseno é menos seno, e vocês notam que aqui não tem esse menos seno, nem aqui, nem aqui. Então eu vou acrescentar, multiplicando e dividido por menos. Vou multiplicar por menos dentro da integral e fora dela. Dividir por menos, só que dividir por menos é acrescentar só o sinal aqui. Aqui eu vou multiplicar por menos aqui dentro e multiplicar lá fora, como já tem um sinal de menos, multiplicar não, dividir, menos com menos, mais. E agora sim dá para fazer a substituição direta. Eu vou ter que o cosseno ao cubo aqui vira u ao cubo. E esse menos seno de x dx vira o du. A mesma coisa para cá. Aí mantém esses sinais de menos e mais aqui. E eu tenho agora uma integral bem simples de calcular. Integral de u a cubo é u a quarta sobre 4. E a integral de u a quinta é u a sexta sobre 6. Mais a constante. E aí eu retorno o u para o cosseno de x. E eu vou ter como resposta final menos cosseno a quarta de x sobre 4 mais cosseno a sexta de x sobre 6 mais a constante. Questão 8. Essa aqui eu acho que deve ter gerado uma dúvida, porque até então nós trabalhamos somente com expoentes que eram números inteiros. E agora apareceu uma raiz quadrada aqui, o que será que eu faço? Questão 8. Integral da raiz quadrada do cosseno de x vezes o seno ao cubo de x dx. Tá, a primeira coisa que eu fiz aqui foi reescrever a raiz quadrada como meio. Isso aqui vocês sabem fazer. E o seno ao cubo de x eu reescrevi como seno ao quadrado de x vezes seno de x. Por quê, Pedro? Porque o seno aqui tem uma potência que, no caso, o expoente é ímpar. Aqui não dá para definir se é ímpar, né? Porque a gente só define se é ímpar para números inteiros ou naturais. Então aqui no caso eu tenho que guardar um fator seno dessa potência aqui. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Guardei o fator seno e aqui me sobrou seno ao quadrado. Qual foi o próximo passo? Esse seno ao quadrado eu reescrevi como 1 menos cosseno ao quadrado de x. Essa parte aqui eu mantive e esse aqui também. E depois eu fiz a distributiva separando em duas integrais. Aqui eu tenho esse fator que está multiplicando esse, e aí eles vão multiplicar o 1 e o menos cosseno ao quadrado de x. Como é que fica?
Multiplicar por 1 não altera, então o que sobrou foi cosseno de x elevado a meio vezes seno de x. Agora aqui, quando eu multiplicar esse fator de fora aqui com esse de dentro, cosseno, cosseno, eu vou só somar os expoentes. Meio mais 2, 5 sobre 2 ou 2,5. E o seno de x eu mantenho aqui. Tá, por que eu fiz isso? Porque agora eu posso usar a substituição. O igual a cosseno de x, a derivada é menos seno de x dx. Como não tem esse sinal de menos aqui na integral, eu vou acrescentar dentro e fora. Fazendo isso, acrescento aqui fora e um sinal aqui dentro, aí aparece o du. Aqui desse lado, se eu acrescentar um sinal de menos aqui fora, ele vira mais. E aqui ele vai virar o menos, que é o du que eu estava procurando. Aí eu vou ter menos integral de u elevado a meio du, mais u elevado a 2,5 du. Bom, aqui todo mundo já sabe fazer. Integral de polinômio. Integral de u elevado a meio. U elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Integral de 5 sobre 2 é u elevado a 7 sobre 2 dividido por 7 sobre 2, mais a constante. Bom, eu vou retornar o u para a função original, que era o cosseno. Essas frações aqui, eu posso inverter elas. Esse 3 sobre 2 vira 2 terços. E o 7 sobre 2 vira 2 sétimos. Aqui eu acabei de perceber que eu esqueci de botar um menos aqui, gente. Bem aqui é menos, não esqueçam de anotar. Eu coloquei aqui e quando foi passar para cá eu acabei esquecendo, mas tem um menos aqui. E aí essa potência de 3 sobre 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada. E esse 3 ele vira o cubo do cosseno. Para cá, para o outro lado, o 7 ele vira o expoente 7 do cosseno. E o 2 vira a raiz quadrada. Resposta final, menos 2 terços da raiz quadrada de cosseno ao cubo de x, mais 2 sétimos da raiz quadrada do cosseno elevado a sétima de x, mais a constante. Questão 8. 9, na verdade. Essa aqui foi a questão mais difícil da lista, deu um cadinho de trabalho. Então quem escolheu as questões ímpares vai dar uma ralada. Mas vamos lá. Questão 9. Integral do cosseno à quarta de x vezes o seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de 2x. Eu vou ler de novo. Integral do cosseno à quarta de 2x vezes seno ao quadrado de 2x dx. Bom, aqui a primeira coisa que eu fiz foi uma substituição, porque esse 2x aqui ele pode ser que dê um pouco de trabalho. Então eu chamei o t de 2x, o dt de 2dx, que no caso é a derivada aqui. Mas por que eu fiz isso? Porque eu quero que aqui seja somente uma letra, não duas no caso. Então eu vou ter... Tu olha para cá e percebe que não tem esse 2 aqui, só tem o dx. Como é que eu faço para esse 2 aparecer? Multiplica por 2 e divide por 2 ao mesmo tempo. Aí eu vou ter meio integral do cosseno à quarta de 2x, seno ao quadrado de 2x, 2dx. O que acontece? O 2x vira t e o 2dx vira dt. Aí eu tenho uma integral até mais simples de calcular. E agora eu posso começar a brincadeira. Aqui eu só tenho funções, potências de grau par. Então eu tenho que usar aquelas relações do arco metádio ou do seno do arco duplo. E eu escolhi usar as duas, na verdade. Em vez de reescrever aqui guardando os fatores. Bom, integral do cosseno à quarta eu reescrevi como cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. E esse seno ao quadrado eu mantive aqui. Por que eu mantive essa expressão aqui? O seno do arco duplo, ele é seno de 2x igual a 2 seno de x cosseno de x. Se eu elevar essa expressão ao quadrado, eu vou ter seno ao quadrado de 2x é igual a 4 vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. E eu tenho cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado. Só está faltando esse 4 aqui. E aí, como vocês perceberam,
eu multiplico por 4 e divido por 4. Eu não altero a resposta da integral. O cosseno ao quadrado eu vou substituir pela relação do arco metade. Como aqui só muda que aqui é t e aqui é x, então aqui eu vou ter 1 mais cosseno de 2t dividido por 2. Agora eu posso simplificar algumas coisas. Aqui meio vezes 1/4 é 1/8, porém tem 1/2 daqui, então 1 sobre 16 avos. Aqui eu mantenho essa parte de cima, 1 mais cosseno de 2t. E esse termo aqui, ele vira o seno ao quadrado de 2t. Que foi o que eu fiz aqui. Só muda que aqui é 2t e aqui é 2x. Aí eu vou fazer a distributiva. Seno ao quadrado vezes 1, seno ao quadrado. Seno ao quadrado vezes cosseno, mantém aqui. E o próximo passo eu vou separar isso aqui em duas integrais para calcular separadamente. Eu vou ter 1 sobre 16 igual 1 sobre 16, a integral do seno ao quadrado e a integral do seno ao quadrado multiplicada pelo cosseno. Bom, essa primeira parte aqui, eu vou usar a relação do arco metade novamente. O que vai mudar é que aqui é 2t e aqui é x, então eu vou ter 1 sobre 16, integral de 1 menos, como aqui tem que ser o dobro, cosseno de 4t, dividido por 2 dt. Mas, aqui não tem muito o que fazer não, vou só repetir, porque eu vou usar uma substituição. Nesse caso que eu tenho a potência aqui, ó, seno ao quadrado, eu guardei o fator cosseno para me usar. O u vai ser, no caso, seno de 2t, e o du cosseno de 2t, 2dt, porque a derivada do seno de 2t é cosseno, repete o argumento e multiplica pela derivada do argumento, que é 2. Eu vou ter que isso é igual a 1 sobre 16, esse meio aqui sai da integral, integral de 1 é t, integral do cosseno de 4t, esse menos aqui mantém, integral do cosseno é o seno, repito o argumento e divido pela derivada do argumento, que é 4. Mas aqui está faltando esse 2dt. Só tem o dt, não tem o 2, então multiplica por 2 e divide por 2. Aí eu posso fazer aqui, nessa integral, a substituição. Essa aqui eu mantenho. Eu posso colocar o meio em evidência, porque tem nas duas parcelas. Eu vou ter 1 sobre 32 avos aqui fora. T menos seno de 4t dividido por 4, mais esse fator aqui, seno ao quadrado, vira u ao quadrado. O 2 cosseno de 2t, dt, ele vira du. Isso vai ser igual. Agora eu vou distribuir aqui essa fração para todo mundo. 1 sobre 32 vezes t é t sobre 32. 1 sobre 32 vezes o seno de 4t sobre 4. Eu só multiplico o 32 pelo 4, vira 128, mantenho o sinal de menos. Mais a integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Só que como está multiplicado pela fração, né? Então fica 1 sobre 32 mais a constante. Porém, eu preciso retornar às minhas funções originais. O u, no caso, é o seno de 2t. Então eu vou ter t sobre 32 menos seno de 4t sobre 128. Mais seno ao cubo de 2t dividido por 96, mais a constante. Mas nós temos que relembrar que o t foi uma substituição que eu fiz lá no começo. Ele era 2x originalmente. Então, quando eu colocar 2x aqui, eu vou ter 2x dividido por 32 menos, eu vou colocar 2x em cada t e vai multiplicar aqui dentro. Seno de 4 vezes 2x sobre 128, mais seno ao cubo de 2 vezes 2x dividido para 96, mais a constante. Simplifica aqui por 2, eu vou ter x sobre 16, aqui vira seno de 8x e aqui vira seno de 4x. Resposta final, x sobre 16 menos seno oitava não, x sobre 16 menos seno de 8x dividido por 128, mais seno ao cubo de 4x dividido por 96 mais a constante.
E vamos para a última questão da lista. Questão 10. Aqui nós temos o seno de 2x vezes o cosseno de 4x dx. Eu tenho o produto de um seno por um cosseno, em que o argumento deles é diferente. Um argumento é 2x, o outro é 4x. O que eu vou usar aqui? Aquela relação lá no começo do vídeo, do seno de A vezes cosseno de B. No caso, os argumentos são diferentes, é a metade do seno da diferença menos o seno da soma. Então, eu vou ter que, em teoria, substituir aqui, ó, por meio. Aqui eu vou fazer a diferença dos senos, ou seja, 2x menos 4x. Eu vou ficar com menos 2x, menos, agora a soma. 2x mais 4x, 6x. E vocês devem ter reparado que apareceu menos aqui. E agora, Pedro, o que eu faço? Porque até então nenhuma apareceu esse menos. Eu vou usar a paridade da função seno, em que o seno de menos x é igual a menos seno de x. Em outras palavras, vou tirar o sinal de menos daqui para fora. Então, feito isso, eu vou ter... O meio é uma constante, sai da integral. Aí eu vou separar aqui em duas integrais. Eu vou ter a integral do seno de 2x, no caso, colocando menos aqui fora, menos a integral do seno de 6x dividido seno de 6x dx. Bom, eu posso colocar esse sinal de menos em evidência, então eu vou ter menos meio. Aí eu vou ter só a integral do seno de 2x. Integral do seno é cosseno. Não, a integral do seno é o menos cosseno. Repete o argumento, que é 2x, e divide por 2. Mas a integral do seno de 6x é menos cosseno, repete o argumento, 6x, e divide pela derivada, que é 6. Mais a constante. E aqui, fazendo as distributivas necessárias, menos meio vezes menos cosseno de 2x sobre 2 vira cosseno de 2x sobre 4. E distribuindo aqui, vou ter mais cosseno de 6x sobre 12, mais a constante. Resposta final: cosseno de 2x sobre 4 mais cosseno de 6x sobre 12 mais a constante. E com isso a gente encerra a lista, gente. É isso. Tchau.